Oi, pessoal. Hoje é o nosso primeiro programa de 2010. Desejo um ano de muitas realizações e saúde a todos. E vamos começar essa série de programas de hoje com o estudo das formas de auditoria, da governança. A gente começou a estudar isso nos vídeos passados, vamos aprofundar, inclusive resolver uma questão hoje. E vamos estudar, ou começar a estudar, a temática do risco de auditoria, tá certo? Então vamos lá. Eu sempre gosto de começar as aulas revisando as aulas anteriores. Eu faço isso tanto nos cursos aqui do Eu Vou Passar, como nos meus cursos presenciais de Fortaleza. Então, como está todo mundo cansado das festas do Réveillon, vamos aquecer os motores, resolvendo precisamente 3 questões e do CESP, tá certo? Que supostamente é a banca que cobra essa matéria num nível mais aprofundado. Então, vamos nós. A gente aquece os motores, depois vai apresentar novidades dos vídeos de hoje. Vamos lá. Primeira questão, todas essas questões, como vocês sabem, elas foram extraídas do concurso de analista de controle externo, do TCU, especialidade controle externo, concurso esse realizado em 2007. Estou trabalhando com o concurso realizado em 2007, porque, a meu ver, de 2007 para cá, essa prova ela é a mais difícil de todas. Ana Paula, por que você não trabalhou com a prova que foi feita ano passado? Não. Em 2008, não são provas difíceis, a meu ver, são provas fáceis. Eu acho que a de 2007 é uma prova bem complexa. Então, vamos para ela mesma. Vamos nós. Questão 114. Compete ao auditor interno verificar se as normas internas de execução do controle interno estão sendo cumpridas, utilizando-se, para tanto, dos procedimentos de auditoria. Nesse caso, se o auditor necessitar confirmar junto a terceiros as transações da empresa, ele deve efetuar teste de observância. Verdadeiro, né, pessoal? Essa questão ela é muito boa, porque ela casa a minha disciplina com a parte de teoria da auditoria, que é ministrada pela Germana. Bom, eu vou dar uma geral nisso aqui, depois a gente lê fragmentando. Vamos lá. Quem é que estabelece normas de controle interno? A administração da entidade. A administração da entidade estabelece, os paradigmas de controle interno. O que é que a auditoria vai fazer? Vai ver se as diretrizes estabelecidas pela administração da entidade estão sendo cumpridas efetivamente. A questão, ela fala de auditoria interna. A auditoria interna, a gente já sabe, eu já falei inúmeras vezes, que a auditoria interna, ela colabora afincamente com a administração da entidade. Normalmente, é um órgão de staff, um órgão de assessoria da administração, normalmente. É um órgão de assessoria, até porque a gente viu que esse auditor interno, o cara tem que ser autônomo, que a pessoa tem que ter autonomia para trabalhar, para bem exercer o seu papel. Então, o auditor interno, ele colabora afincamente com a administração da entidade para ver se as normas de controle que foram estabelecidas pela entidade estão sendo cumpridas. Primeiro ele vai ver se essas normas existem. E se elas existirem, e se elas existem, naturalmente, quem as estabeleceu foi a administração da entidade. E esse auditor vai verificar se essas normas estabelecidas pela administração da entidade estão em pleno funcionamento, se elas são cumpridas, se há aderência às mesmas, ele tem que ver tudo isso aí. E muitas vezes, a gente já sabe, vocês aprendem com a Germana, que existem vários procedimentos de auditoria. Os procedimentos de auditoria, eles são instrumentalizados basicamente por 2 testes, os testes de observância e os testes substantivos. Esses testes estão lá na NBCT 11, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade, estão lá na NBCT 11 e suas atualizações, porque a NBCT 11 ela foi aperfeiçoada ao longo do tempo. Então, olha só, a gente já sabe, eu expliquei isso para vocês nos programas atrás, que os 2 grandes testes de auditoria são os testes de observância e os testes substantivos. Os testes de observância têm a ver com o quê? Exatamente com os controles internos. Será que esses controles internos existem? Será que esses controles internos estão em efetivo cumprimento? Será que há aderência a eles?
E tem os testes substantivos que vão testar os chamados registros contábeis. Isso você vai aprender melhor com a Germana, mas eu dei uma pincelada para vocês em aulas passadas. Agora vamos nós. Bom, a questão é muito bem formulada, essa questão, porque há procedimentos específicos aos testes de observância, há procedimentos específicos aos testes substantivos e há procedimentos comuns tanto aos testes de observância como aos testes substantivos. Confirmação com terceiros, que são procedimentos de circularização, confirmação com terceiros, conhecedores da transação, quer internos, quer externos à entidade, essa confirmação com terceiros, meus amigos, é um procedimento comum tanto aos testes de observância como aos testes substantivos. Vamos lá, o auditor confirma com terceiros, conhecedores da transação, né? Se de fato o que está informado, por exemplo, na contabilidade, confere com o que está na contabilidade do cliente, por exemplo, são procedimentos de confirmação, que a moçada chama de circularização. E pode haver circularização tranquilamente em relação aos controles internos, para ver, né, se esses controles internos, esses controles internos estão em efetivo funcionamento e cumprimento. E ele confirma isso aí com os colaboradores da entidade, né? Então, olha só, vamos ler essa questão lentamente para a gente observar que ela é perfeitamente correta. Compete ao auditor interno verificar se as normas internas de execução do controle interno, gaguejou na Paula de novo, vamos lá. Compete ao auditor interno verificar se as normas internas de execução do controle interno estão sendo cumpridas. Verdadeiro. É papel do auditor ver se as diretrizes estabelecidas pela administração estão sendo cumpridas. Verdadeiro. Utilizando-se, para tanto, dos procedimentos de auditoria. Bom, o auditor é um profissional, então ele tem que se utilizar dos procedimentos de auditoria para ver se o que foi estabelecido pela administração, se o que a administração estabeleceu está em efetivo cumprimento. Verdadeiro, perfeito até aqui. Nesse caso, se o auditor necessitar confirmar junto a terceiros as transações da empresa, ele deve efetuar teste de observância. Verdadeiro. Ele precisa confirmar, ele vê, né, uma operação de grande valor, ele olha e se pergunta, rapaz, será que essa transação de fato ocorreu? Deixa eu confirmar com um terceiro conhecedor dessa transação. Assim, é verdadeiríssimo. Esses terceiros podem ser internos como podem ser externos à entidade. Verdadeiríssimo. O auditor, se ele necessitar confirmar junto a terceiros as transações da empresa, ele deve efetuar teste de observância. Relembro a vocês que essa confirmação junto a terceiros, que nos livros de auditoria está como circularização, essa confirmação junto a terceiros, ela é um procedimento comum tanto aos testes de observância como aos testes substantivos. Verdadeiríssimo. A confirmação pode ocorrer tanto por ocasião da aplicação dos testes de observância quanto dos testes substantivos. E o auditor interno, ele tem à sua disposição todas as informações da entidade e pode aplicar tanto os testes que quiser, quer sejam de observância, quer sejam substantivos. Verdadeiríssimo. Isso está prescrito lá na NBCT 11, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de número 11. É fato, pessoal, que essa NBCT 11, ela já foi modificada várias vezes, né? Mas, assim, a Bíblia, quem quiser saber, conhecer procedimentos técnicos básicos de auditoria, não tem como deixar de conhecer a NBCT 11, não. É muito importante a NBCT 11. Deixa eu ver se eu comentei mais alguma coisa importante dessa questão 114. Vamos lá, não, vamos para frente. Perder mais tempo não. Questão 115. Aplicação dos recursos transferidos pelo Tesouro Nacional a entidades privadas é um dos objetos dos exames de auditoria.
cuja finalidade primordial é garantir resultados operacionais na gerência da coisa pública. Verdadeiro ou falso? Parece verdadeiro, né? Mas essa daqui é falsa. Parece verdadeira, mas ela é falsa. Pelo simples motivo, a auditoria, ela não garante resultado operacional algum. Não é papel da auditoria garantir resultado operacional algum, meus amigos. A auditoria só analisa se o que foi estabelecido pela administração da entidade está sendo cumprido. É só isso. No nosso primeiro vídeo, eu citei aqui o professor A. Lopes de Sá, que define genericamente o que é que se entende por auditoria. A auditoria, ela verifica a fidedignidade de situações. A auditoria verifica a veracidade de situações. Então, o papel da auditoria é verificar situações. Não é garantir resultado operacional. A auditoria nenhuma garante resultados operacionais. Portanto, essa questão ela é falsa. Ela até que começa bem. A aplicação dos recursos transferidos pelo Tesouro Nacional a entidades privadas pode ser um dos objetos de exame de auditoria. Não vejo por que está errado isso aqui, não. O que é que está falso, a meu ver? Esse finalzinho, cuja finalidade, ou seja, a finalidade da auditoria, finalidade primordial é garantir resultados operacionais na gerência da coisa pública, falso. Auditoria nenhuma garante resultados operacionais, representa garantia de resultados operacionais. Auditoria nenhuma representa garantia de viabilidade futura de negócio, nem negativa. Auditoria não é para garantir negócio, garantir resultados operacionais, não. Auditoria, conforme leciona o professor A. Lopes de Sá, é o quê? Sua grande missão é verificar situações. Bom, vou já resolver a questão 116, mas só o cabeçalho é enorme. Então, eu vou molhar minha garganta e daqui a pouco a gente volta.